Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, espero que você tenha tido um ótimo fim de semana e desde já te desejo uma semana maravilhosa, não é? Estamos aí na última segunda-feira do mês de agosto, é inacreditável, mas é verdade. Faltam pouquíssimos meses para o final do ano. Daqui a pouco a gente começa a fazer os programas de Natal e de final de ano e aí por aí vai mais um ano. E eu espero que esse primeiro semestre aí da sua vida, né, que já se passou, já estamos quase no 9º mês do ano, que você tenha tido muitas bênçãos, muitas coisas boas para celebrar, que você esteja com saúde, com paz, com alegria, com o seu coração transbordante de boas notícias. Eu sei que nem sempre é assim, às vezes a gente passa momentos difíceis, não é? Claro, todos nós passamos dificuldades, desafios, lutas, mas eu encorajo você a ficar o programa todinho de hoje comigo. Eu tenho certeza que mais uma vez, através do programa, você vai aprender, crescer e ser abençoado. Emagrecer não é das tarefas mais fáceis, né, gente? Todos nós sabemos disso. E conseguir manter o peso, então, parece ainda mais difícil, não é? De quilo em quilo, muitas vezes, nosso esforço vai por água abaixo, não é? Então, quais dicas a gente pode ter para a manutenção do peso? Você já chegou ao peso ideal? Não quer engordar, não quer emagrecer, não quer perder, não quer ganhar, quer manter. E aí, o que fazer para manter esse peso? Nós convidamos a nutricionista e mestre em ciência dos alimentos, Ana Duarte, para nos dar todas essas dicas e nos ajudar, não é isso, Ana? É isso mesmo. Obrigada, querida, por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Daqui a pouco eu volto para a gente bater esse papo e você vai dar essas informações que são tão importantes para a gente. Às vezes uma informação, como eu sempre falo no programa de hoje, né? Informação que gera transformação. Gera grandes transformações. Não é? E você também vai para a cozinha daqui a pouco, né? Sim. Ajudar a gente a fazer uma delícia. 2 receitinhas super rápidas. O cajuzinho fit. Isso. E a empadinha também fit. Empadinha fit também. Nossa, 2 coisas que a gente ama, né? Sim. E vão poder comer sem se preocupar em... Claro que não pode comer tudo. Depois a Ana vai dar todas as dicas. Eu volto, viu, Ana? Tem 3 receitas no programa de hoje, gente. Você viu? A Ana vai ensinar 2. E a gente tem aqui, ó, um legítimo italiano passando uns dias aqui em Belo Horizonte. Nós aproveitamos para fisgá-lo para nossa cozinha. Claro, também não ia aproveitar esse... Não ia aproveitar, não, eu não ia perder essa oportunidade, né? É o empresário Matteo Blasi, é assim que fala? Isso mesmo. É assim que fala, muito bem. Ele vai fazer massa alla matriciana. Qual será a história desse nome? Tem um nome nessa história, não é isso, Matteo? Obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Grazie mille. Prego. A história desse... Não, você vai contar depois. Depois. Calma, só tô deixando água na boca do povo. Matteo... Depois eu conto a história também, né, Matteo? Tá bom. Obrigada. Eu só quero saber o você. seguinte, é fácil de fazer? É fácil. Tranquilo, todo mundo pode ir pra cozinha e fazer? Todo mundo pode. Então tá bom, daqui a pouquinho eu volto. Acho que eu vou começar Obrigado. por aqui, né? O programa de hoje, não é isso? Então eu assim, vim só pra aqui um pouquinho, depois eu já volto pra gente começar na cozinha. Lembrando você que o programa tem sempre muita coisa boa pra você, feito com muito carinho, tem palavra pro seu coração, então fique comigo o tempo todo com os seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Na verdade, nós mudamos de ideia. Vou começar um pouquinho aqui com a Ana, porque a Ana tem um horário, né? Ela, infelizmente, vai precisar sair. Vai sair antes do programa acabar, não, né? Não. Ah, então tá bom. Então dá tempo. Se você não vai sair antes do programa acabar, nós estamos tranquilos aqui um pouco. Vou começar conversando com a Ana e depois eu vou lá para a cozinha para começar já a fazer a massa com o Matteo, porque depois a Ana também vai para a cozinha. Então nós teremos aí essa delícia hoje, nós teremos a massa e também essas 2 delícias que a Ana vai nos ensinar. Mas antes dela ensinar a receita, a gente vai conversar sobre esse assunto. Você, por exemplo, está assistindo a gente, já passou por um processo de emagrecimento, conseguiu perder vários quilos, ficou feliz, mas passado algum tempo, alguns meses ou anos, lá vem os quilos de novo. Por isso que as pessoas brincam assim, não, você não pode perder, porque senão você encontra, não tem uma história, você tem que eliminar. Mas não é fácil mesmo fazer a manutenção do peso ideal, né? Por isso
porque a gente convidou a Ana, que é nutricionista, a Ana Duarte, e ela é especialista nesse assunto, em ciência do alimento. Por isso que a gente convidou para ela nos ajudar a tornar essa tarefa menos árdua. É isso, Ana, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante e tão atual. Realmente, controlar o peso não é tarefa fácil, mas é muito possível quando a gente adota hábitos que são exatamente o que a gente precisa para ter saúde, disposição e manter o peso sem efeito sanfona, como você mencionou. A gente colocar um peso que realmente seja saudável, mas sem que ele retorne aos níveis elevados novamente. Qual o primeiro passo, Ana, para a gente... Primeiro, eu queria que você desse só uma dica para quem não chegou ainda no peso ideal, porque a gente está falando para um grupo de pessoas que já alcançou o objetivo, já chegou naquele peso tão desejado, mas não está conseguindo manter, ou tem medo, ou quer saber, né, ter as dicas para não voltar ao outro peso. Mas tem uma grande quantidade de pessoas que ainda não conseguiu alcançar o peso ideal. Vamos começar por essa diquinha aí? Sim, o emagrecimento, ele precisa ter 4 pilares que são muito importantes para que ele aconteça. Quando a gente fala de emagrecimento, o mais importante é que a gente consiga reduzir a quantidade de gordura corporal. Então, perder peso por perder peso, nem sempre depois isso vai ser saudável. O importante é que a gente consiga reduzir a quantidade de gordura e para que isso aconteça, os 4 pilares são: a gente precisa cuidar da alimentação, precisa ter bons movimentos, deixar o corpo sempre em movimento, então a importância da atividade física. Um outro ponto que muitas vezes a gente não comenta, mas é tão importante quanto a alimentação e o exercício, é um sono de qualidade. É dormindo que a gente consegue fazer todas as reparações necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo. E o controle das emoções. Muitas vezes a gente se alimenta pelas emoções. Então, as pessoas, às vezes, com uma ansiedade, com um estresse, acabam buscando na alimentação uma forma de compensar essas emoções. E na alimentação há muito que se pode fazer. A gente vive num ambiente que o tempo todo nos oferece alimentos saborosos, comida e bebida atraente o tempo todo. Então, a gente buscando uma alimentação saudável todos os dias e principalmente formando hábitos diários, a gente consegue chegar no peso ideal. O importante é ter um hábito de vida que seja saudável e que aqueles alimentos façam parte da sua rotina. Sim, verdade. Existe algo na mente, ou seja, nas emoções da pessoa que ela tem que realmente querer? Porque a gente vê muitas pessoas que querem, mas parece que não querem tão bem, porque você precisa abrir mão para você alcançar um objetivo. Qualquer objetivo na nossa vida, a gente precisa ter uma meta, ter um alvo e abrir mão de algumas outras coisas para alcançar lá, né? Claro, um atleta, ele jamais vai chegar num nível de excelência se ele não dormir mais cedo, fazer tudo isso que você disse e ainda abrir mão de festas, de eventos, muitas vezes, né? Para alcançar algo. A nossa vida é assim, em todas as áreas, né? A gente quer crescer espiritualmente, a gente quer crescer em tudo da nossa vida, a gente precisa renunciar a certas coisas, não é? E, às vezes, tem esse ponto em que algumas pessoas elas ainda não chegaram nesse lugar de entender de que se ela realmente não se esforçar e realmente não abrir mão, ela não vai alcançar o objetivo. Como trabalhar isso nessa pessoa, Ana? Bom, quando a gente fala do objetivo, é muito importante uma pessoa ter clareza por que ela iniciou o processo de emagrecimento. Então, toda vez que a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, aí eu pergunto, por quê? As pessoas falam assim, é por conta da saúde. Não, mas tem que ir além, a gente tem que buscar, assim, por que a gente decidiu emagrecer. Porque como é um processo que demanda a gente abrir mão de certos prazeres, comer um dos grandes prazeres da vida, eu tenho que lembrar o tempo todo por que eu comecei aquele processo. Porque se na hora de fazer uma alimentação mais saudável, eu vou acabar desistindo. Na hora de fazer uma atividade física, eu vou acabar, assim, arrumando várias desculpas, objeções para não fazer. Então, tem muita clareza por que a gente decidiu iniciar esse processo de emagrecimento. E uma outra questão é que muitas vezes não é falta de força de vontade. Aquela pessoa que está acima do peso, quando a gente fala da gordura corporal, toda vez que a gordura ela aumenta de tamanho no nosso corpo, esse tecido adiposo, que é o tecido de gordura, ele fabrica substâncias inflamatórias, então a pessoa sente mais dor, tudo é mais intenso nessas pessoas. E uma outra situação que acontece, esse próprio tecido adiposo, ele faz com que a pessoa tenha mais fome. Então, aquela pessoa, assim, todo mundo já parou de comer, já está satisfeito, mas ela quer comer mais. Então, saciar fica mais difícil. Então, realmente, tem que ter força de vontade? Tem. Mas é um organismo que o tempo todo trabalha
contra. Eu falo que é como se a gente atravessasse um portal para o excesso de peso e a gente tem que fazer esse retorno para o peso saudável. E aí a gente tem que envolver esses pilares mesmo, de cuidar da alimentação todos os dias e, principalmente, lembrar que esse processo ele é a longo prazo. E a gente vive o tempo todo numa sociedade que oferece tudo instantâneo. Instantâneo. A gente muitas vezes não tem paciência, a gente não tem paciência para esperar muitas coisas. O emagrecimento, ele realmente demanda um tempo maior e a gente tem que persistir no processo. E outra coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar, né? Por isso que a gente trouxe você aqui, a gente traz profissionais aqui no programa, porque sozinho é muito mais difícil. É muito importante que você procure um profissional da nutrição, de repente um endócrino, né, para fazer os exames. Seria esse talvez o primeiro passo, Ana? Procurar um endocrinologista, um clínico geral, um médico, para fazer todos os exames, para saber como é que são as taxas hormonais, porque tudo isso interfere nesse processo, tanto psicológico quanto físico, né? Interfere sim. A questão é que muitas vezes o excesso de peso ele está tá acontecendo não por causas hormonais, existe sim. Então, no caso, um hipotiroidismo é uma das causas do excesso de peso. Mas a maioria das vezes o excesso de peso ele está relacionado com o estilo de vida que a gente adota. O que eu escuto muito na minha prática? Ana, lá em casa é assim, é de família. Ok, mas a nossa genética ela não pode ser um destino. Cabe a nós tomar assim, toda a rédea da situação e buscar todos os dias esses hábitos que realmente levam a um bom resultado. Mas em casos que a gente vê assim, olha, mesmo com uma alimentação saudável não está dando certo, está tendo uma resistência na perda de peso, mesmo com atividade física, vale muito a pena passar por um endocrinologista para avaliar se tem algum hormônio que não está muito bem, que precisa realmente de uma medicação, de uma outra orientação, mas sempre associar com hábitos de vida. Só a gente pensar nos exames, esses exames sozinhos eles não vão trazer resultado, mas trabalhar o endocrinologista, o nutricionista, o educador físico e muitas vezes um clínico geral, a gente tem excelentes resultados. Ótimo. Bom, falar em resultado, a gente tem um mito, vamos ver se é mito ou se é verdade, né? De que a massa é vilã na alimentação, né? Que a massa engorda, mas a gente vê que existem muitos italianos, os italianos comem muita massa e que eles mantêm o peso ótimo. A massa é vilã ou os molhos que são os vilões, Ana? Na realidade, massa, assim, é difícil falar de um alimento para falar assim que faz bem ou faz mal. Cada pessoa assim, tem uma quantidade que ela pode consumir. Então, se eu tenho uma tendência a ganhar peso, eu tenho que comer menos que as outras pessoas. Mas veja só, a gente tem muito medo do carboidrato. Mas se a gente for pensar em números, eu falo que números são importantes para a gente decidir o que vai comer. 1 grama de carboidrato, que é o principal componente das massas, são 4 calorias. E 1 grama de gordura são 9. Então, quando a gente pensa em quero reduzir o peso, é importante começar a reduzir excesso de calorias, mas nem sempre tirar a massa vai ser uma boa opção. Muito pelo contrário, é na presença de carboidrato que a gente consegue fazer queima de gordura corporal. Exatamente. Então, essa massa ela é importante, ela é fundamental, principalmente quando a pessoa gosta, porque uma questão que é muito comum, as pessoas começam uma dieta, um plano alimentar, tirando exatamente aquilo que não gosta. deveria. Então, aquilo que gosta, aí fica sem prazer. Sem prazer. Aí fica muito difícil sustentar esse processo. Aí as pessoas desistem, falam que é muito difícil. Mas deixar aquilo que a gente gosta de comer é muito importante e evitar restrições severas. Aí a gente consegue resultados legais. Verdade, ótimo. Então, por isso a gente vai para a cozinha, as gorduras se queimam, nós chamamos o carboidrato. Eu me lembro da minha aula de educação física na UFMG, todo mundo fica crucificando o carboidrato, né? Mas a gente tem que entender, por isso que é bom ter profissionais nos ajudando. Então agora, vou deixar a Ana tomar uma aguinha e vou lá para a cozinha aprender uma receita, uma massa alla matriciana com um legítimo italiano. Agora. Matteo, oi. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, você? Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Matteo mora em Roma, não é isso, Matteo? Isso. E veio, porque vocês que acompanham minhas redes sociais, quem não acompanha, fala @Márcia Rezende. Muitas pessoas viram, né? Meu sobrinho Davi se formou semana passada em medicina, então veio todo mundo que mora fora do Brasil veio. Gabriela, inclusive, meu sobrinho, vai ter que mostrar você, meu amor. Vem aqui.
Ó, tem até microfone, gostei de ver. Inclusive, você pode dar esse depoimento, porque você perdeu muito peso ultimamente. Ganhou até o microfone, Achei que eu tava escondendo. Nossa, ficamos atrás do Matheus, que coisa. Parece que eu não sei fazer televisão. Gabriela já veio ensinar a fazer brigadeiro, né, Gabi? Quando você tinha quantos anos? 9? Não sei. Aí se mudou para os Estados Unidos, está morando nos Estados Unidos, veio e trouxe o namorado a tiracolo. Isso. Que ficamos sabendo que é um excelente mestre cuca. Falando, então eu não posso desperdiçar a oportunidade. Ai, gosto de cozinhar. Não é? Gosto de cozinhar. Eu não experimentei nada que ele não cozinhou para mim ainda. Vou experimentar hoje. É verdade. Foi o seu jeito de ele fazer alguma coisa pra você. Mas a gente vai fazer tiramisu ainda. Tá tudo pronto lá em casa. Oba, amo tiramisu. Gabriela, a gente dentro do assunto ali que a Ana estava falando, você perdeu peso de uns tempos para cá, né? E como é que você está mantendo? Academia. Eu como de tudo, mas eu como bem menos agora. E... assim, eu não tirei nada. E atividade física. Continuo comendo de tudo. Como doce, como massa. É impossível também. Impossível. Eu até tento, mas... Inclusive, desculpa, isso aqui não vai ser muito fitness. Não vai ser muito fitness, não. Mas é porque a gente vai mostrar isso que a gente estava conversando com a Ana. Que você, de vez em quando, pode sair daquela coisa... É o equilíbrio. Você pode... Né, Ana? Tô falando errado, não, né? Não, perfeito. É isso claro mesmo. É claro, né, Ana, que a pessoa que ela tá com uma meta muito alta, ela tem que, pelo menos no começo, manter mais rígido. Mas, de uma forma geral, né, as pessoas podem dar uma saidinha e retomar, que é o que eu faço também. Eu faço isso. Eu como o que eu quero, mas eu vou equilibrando. E atividade física tem que ser sempre, né? Sempre. Esses dois estão aqui, você quer jogar tênis, joga futebol. Hoje não é futebol, né? Sair daqui tem futebol. Obrigada, viu, Gabi? Você quer ficar aí? Pode ficar, fica à vontade. Precisa não. Então vamos lá, vamos começar, porque a gente tem muita coisa ainda boa no programa. Você tem... sua mãe gosta de cozinhar, sua nona gosta de cozinhar, todo mundo gosta de cozinhar. Todo mundo. É igual, o italiano, ele parece muito com o mineiro, né, eu acho. O mineiro tem essa coisa da mãe, da avó, de todo mundo vir fazer coisas gostosas e muita comida, né? É, muita comida sempre. Aí você via Nunca pode faltar. Você via sua mãe cozinhar e se interessou? Ou seu pai também gosta de cozinhar? Todo mundo, os homens também gostam de cozinhar? Não, meu pai não gosta muito, na verdade. Minha avó e minha mãe, sim, muito. Então, assim, tipo, acho que eu comecei a gostar da cozinha com elas e depois, experimentei sozinho, em casa, com amigos. Que bom. E você viaja muito também, acaba ficando... Tem que se virar, tem que aprender também, né? Morar um tempo sim. fora e tal, aprender a se virar. É verdade. Muito bom. Então vamos lá. Vamos. E por que você escolheu especificamente essa massa? Porque exatamente porque ela é fácil de fazer, né? Sim, é porque é uma massa típica de Roma. É uma da mais famosa, acho. Tipo, se chama amatriciana, na verdade, porque tem um lugar no centro da Itália que se chama Amatrice, onde tem esse ingrediente, que é o ingrediente principal desse prato, que se chama guanciale, que parece bacon, não é bacon, é bochecha de porco. Ah, sim. Parece bacon, mas não é bochecha de porco. A gente também tem aqui bochecha de porco, em Minas Gerais. E então esse, como é que chama mesmo? Guanciale, porque guanciale. em italiano guancia é bochecha. Ah, legal! Você não ficou com a sua guancia vermelha, roja. Como é que fala em italiano? Rossa. A rossa, porque em espanhol é roja. Roca. Roja, isso. Então vamos lá. Vamos. A água já está fervendo. Que é a coisa mais importante. Também, gente, eu falei para ele que era o teste para saber se ele pode entrar na família ou não. Cozinhar e cozinhar bem. Ainda vai fazer um tiramisu. Amo. Então, deixa eu ver aqui como que tá. Ligou essa? Sim. Você pode, se quiser mais alta, pode ver até o final. Não, assim tá. Ok? A primeira coisa é colocar esse guanciale aqui. Eu acho que ainda não está muito quente. Perguntei pro Matheus, primeira vez na televisão, né, Matheus? Primeira vez. Tá mais acostumado com YouTube, redes sociais. Sim. Televisão ainda existe, viu, pessoal? Televisão existe. Tem gente que fala assim, televisão vai acabar. Pode ser que um dia, né? Mas por enquanto nós estamos aqui
E é muito legal a gente ter várias experiências, porque é diferente, né? É diferente a televisão das redes sociais, o YouTube, enfim. Então é uma experiência legal. Você vai ter também, vai estar no YouTube da Rede Super, esse programa. Sim. Você vai poder distribuir para os seus amigos, mostrar para eles que você, um dia, quando a televisão acabar, olha aí, você está na história. É verdade, pelo menos uma vez. Não é? A televisão acabou, mas eu já estive lá. Muito bom. Então, aqui está esquentando. E o que eu vou fazer? Vou assar esse guanciale. Quando ele está bem crocante, eu tiro o guanciale, deixo aqui e com a gordura, porque esse prato não tem azeite, nem um pouco. É estranho para um prato de massa. É verdade. Vou usar a gordura do guanciale como azeite. Entendi. Depois vou cozinhar esse molho de tomate aqui, com a gordura do guanciale. E quando a massa está pronta, vou colocar aqui. E no final eu vou fazer uma creme de pecorino, que é um queijo famoso em Roma. Eu vou fazer só com pecorino e água da massa. Tá, joia. Então não tem mais gordura que aquilo que você veja aqui. Tá ótimo, tá vendo? Não tem muita gordura. Vou fazer o seguinte então, Camila, vamos deixar anotar a receita agora, daí a gente vê depois quando a gente voltar, como é que vai estar. Receita! Muito bem, ali a gente tem, tá ainda fritando, vai demorar um pouquinho, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nossa gente, começou a cheirar isso, hein, Matheus? É, muito bom o cheiro, muito bom esse cheiro, maravilhoso. Mostra, põe no ar, Leandro, pra mim, por favor, o cajuzinho fit. Porque o programa hoje, ele tá mesclado. Eu não tô afim de comer nada fit, eu quero engordar. Tem gente que tá querendo engordar, não tem, Ana? Ana, a nutricionista, tá com a gente hoje. Olha, mas o cajuzinho fit não faz você engordar, não. E o cajuzinho fit, depois a Ana vai dar todas as dicas. Quer matar à vontade, comer o docinho? Não é que você vai comer uma bacia de doce, né, gente? E a gente vai fazer o seguinte, então. Enquanto chega aqui no ponto, nós vamos pro intervalo. Daí a gente volta, a gente vai continuar a receita, terminar a receita. Vou continuar conversando com a Ana sobre como manter o peso, você que já alcançou o peso desejado, como manter o peso. Vamos aprender também 2 receitas com a Ana. Tem muita coisa ainda no programa, você não vai sair daí, né? Até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz, intervalo muito rápido. Eu estou recebendo o empresário Matteo Blasi, ele é italiano, está aqui no Brasil, tentando ser meu sobrinho. Nós estamos avaliando.
Nós amamos você, você sabe, né, Matheus? Muito obrigado, eu amo vocês também, né? Se você vai ser nosso sobrinho, a gente não sabe, mas se a gente já te ama, a gente... Principalmente se a comida estiver boa. Obrigado. Vai! Gabi, vai! Bom, voltamos. O Matheus está ensinando a gente a fazer uma massa bem tradicional italiana, matriciana. E fritou aqui, que pra gente é a panceta, né? Pancetta, que é o... Esqueci o nome do trem toda hora. É tipo... Como chama ele? Esse chama guanciale. Guanciale, toda hora eu esqueço o nome do... A diferença é que não é a barriga do porco, mas é a bochecha do porco. Eu falei barriga, né? Bochecha, tá, gente? Tá errado. Então, o Matheus explicou, né, Matheus, que essa massa não vai usar azeite, que é uma coisa muito rara para uma massa, então vai usar a gordura dele, do guanciale. Isso. Muito bem. Aí, quando a gente estava no intervalo, o Matheus colocou a massa para cozinhar, tá, gente? Porque aqui é tempo real, né? Senão a gente não tem tempo. Aí vai cozinhar o molho nessa gordura dele, né? Muito bom. A pasta já tá lá na água que estava fervendo com sal. Tem sal ali, né? Não coloca... A gente não coloca azeite na massa, né, Matheus? Zero. Não. Zero. Lembrando, teve um dia que veio até um chefe aqui e colocou... Eu falei, gente, porque quando você coloca azeite na massa, ela depois não vai incorporar o molho. O molho que você colocar vai escorregar dela. Então, a massa é cozida com bastante água e sal, um pouco de sal. Não põe azeite, muito menos óleo para cozinhar uma massa. Enquanto tá chegando, a gente faz uma pergunta para a Ana nutricionista que está com a gente no programa de hoje. Se você chegou agora, ligou a TV agora, correndo, ligou o YouTube agora, nós estamos recebendo a Ana, que é nutricionista especializada, ela é na ciência do alimento. E falhou, Camila. Ana Duarte, isso. Ana, a pessoa quando ela quer manter o peso ou quando ela quer atingir um peso ideal, ela também pode dar aquela saidinha bem esporádica ou ela precisa ser muito radical? Ela não só pode, como deve abrir algumas exceções. Eu falo que no emagrecimento, a gente precisa fazer em média 5 a 6 refeições ao dia. Vamos colocar uma média de 6 refeições. E ao longo da semana, que são 7 dias, eu falo que a gente faz em média 40 refeições, 42 refeições. O paciente, a pessoa que quer emagrecer, ela pode pegar 10% dessas refeições, ou seja, 4 refeições na semana, para poder fazer da forma que ela prefere, abrir uma exceção. Então, comer uma sobremesa tradicional ou alguma coisa mais calórica, é uma forma dela manter as coisas que ela gosta, mas sem fazer aquele dia todo assim, que as pessoas costumam falar que é o dia do lixo. Ao invés de fazer dia do lixo, escolhe na semana. Porque assim, vai ter um aniversário, uma comemoração, uma confraternização, que faz parte da vida. Sim. E como a gente quer um emagrecimento que seja definitivo, para evitar perda de peso, depois ganho de peso, que esses alimentos que a pessoa gosta, mas são mais calóricos, possa fazer parte da rotina. Mas eu sempre recomendo não exceder 4 exceções na semana. Escolher 4 refeições. Tá ótimo, né? Tá bom. Muito bem. Várias dicas aí para você que quer manter o peso. O que é isso que você tá fazendo? Então, estou pegando um pouco da água da pasta, que tem amido, para fazer uma creme de queijo. Isso aí é um parmesão. Se chama pecorino, é de pecorino. ovelha. Ah, sim, bem raladinho, bem fininho. Aí agora você vai fazer com esse... Sim. O amido do macarrão. Isso. E geralmente... Sem colocar creme de leite. Ah, ótimo. Para vários molhos que a gente faz, eu fiquei sabendo que você não gosta de creme de leite, né? Ele é inimigo do creme de leite. Ó, e a Ana falou assim, ó, melhor. Melhor, a Ana aprovou. É menos gordo, né? Não é? Pode usar água e não usar creme de leite. Sim. E para vários molhos, Matheus, a gente pode fazer isso, né? Pegar um pouco dessa água para incorporar no molho por causa desse amido que ajuda a dar uma engrossada. A água é muito importante. Tipo, pode usar sem colocar um outro tipo de gordura para fazer um creme, um óleo. Tá. Bom,
Vamos, já estamos indo pro final, né? Porque Sim, nosso tempo agora estamos começa a voar. De uma hora para outra ele começa a voar. Eu vim até de verde em homenagem à Itália. Em homenagem à nutrição também, né? Que olha quanta coisa maravilhosa que a gente tem na nossa horta. Né, Ana? Olha, ficou bem grossinho mesmo. Aí a Camila tá até lembrando, né, gente? Ó, você pode até fazer, se que não quiser comer esse carboidrato que a Ana também já falou que não tem problema, pode fazer um macarrão de abobrinha, né? Que é abobrinha ralada. Agora, Matheus, essa massa, essa massa tem que ser esse tipo de massa ou pode ser outro tipo de massa? Pode ser também no outro tipo de massa. Eu escolhi essa aqui, que é uma massa que eu gosto muito. Se chama rigatoni. É uma massa curta e acho bom para esse tipo de pasta porque dá para o molho de entrar dentro da pasta. Sim. Então, eu acho perfeita para fazer esse tipo de prato. Ótimo. Então, vamos lá. Tá cheirando, gente, esse picorino aqui com esse... Ele mexeu, levantou. Vocês sentiram aí? Cheirinho? Sentiram aí em casa? Sentiu? Muito bom. Aqui um minutinho, essa pasta está pronta. Para ficar bem al dente. Bem al dente. Vocês italianos comem mais al dente que a gente, que é brasileiro não gosta tanto. Algumas pessoas estão acostumando mais, mas normalmente gosta um pouco mais cozido, né? Essa aqui vai ser al dente. Ótimo. Tá acabando? Tá. Desculpa, eu tenho que te acelerar, meu filho, mas aqui o relógio não it's okay. vai ficar esperando você, não. Olha o fuso horário, você já tá só 4 horas na minha frente. 5. Agora tá 5 ou 4? 5. 5. Tá em 5 Roma? horas. Sim, vou pegar... Obrigado. Posso também. Deixa baixinho, que esse fogo fica muito alto, senão ele vai secar seu molho. Gente, nós ainda vamos aprender mais 2 receitinhas do programa de hoje. Será que vai dar tempo? Vamos correr. Se não der tempo, culpa do Matheus. Não. Espero que não. Ó, tá fazendo a firula de chefe aí, ó. Muito bem. Que horas? Mas aí eu e a Ana vamos comer? Primeiro? Depois, Raquel, não. Depois. Depois experimenta tudo junto, né? É, minha filha, isso aí. É, Gabriela, você tem que malhar muito mesmo, minha filha. E a Gabriela já cozinhou alguma coisa pra você, Matheus? Ih, demorou a responder, já sei a resposta. Respirou, suspirou. Não, ela cozinhou uma coisa para mim. Foi cocada. Ah, qual cocada? Aquela cocada assada? Cocada. Deixa mais dela. Aquela que ela gosta de fazer. Delícia. Amo aquela cocada. Tá, aqui tá pronto para fazer os pratos. Ah, maravilha. Que depois então, vou montar tudo no prato então só mesmo. explica como que você vai montar no prato. Então, vai ser esse aqui embaixo, depois vou colocar guanciale em cima, para fazer ficar crocante. Esse aqui são tomates. Tomate seco. Não, tomate seco. Eu fiz no forno. É tomate assado no sim. forno. Sim, é só Confitado. assado no forno. Sim, isso. E depois vai ser esse creme de pecorino e em cima manjericão. Tô bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Muito obrigada desde já. Obrigado a você. Vamos ver daqui a pouco qual será a nota que eu darei para este rapaz. Voltando aqui para a nossa entrevista de hoje com a Ana Duarte, nutricionista, que está falando comigo e com você sobre como manter o peso. Você já chegou ao peso ideal? Fala, Márcia, ainda não. Ela também já falou para a gente, no princípio do programa, algumas informações e dicas super importantes para você chegar ao peso ideal. Como a gente falou também, né, Ana? É muito importante você procurar ajuda. E
Muitas pessoas, eu trouxe o copo de lá, tem outro copo aqui, mas não tem problema. Muita água. A água é importantíssima, né, Ana? Pra gente. Para várias funções, mas inclusive no emagrecimento. A água, ela traz pra gente sensação de saciedade por mais tempo. E quando as pessoas falam assim, Ana, eu tô fazendo tudo direitinho, mas sinto fome, eu pergunto, como está a água? E realmente tem uma influência. O consumo de água adequada ajuda muito nesse processo de emagrecimento. Uhum. Então, tem uma continha, né? Que antes todo mundo falava assim, 2 litros por dia, mas agora tem uma continha do peso para o tanto de água que você consome, que dá mais ou menos isso para um adulto, né? Dá mais ou menos isso, não foge muito dos 2 litros, não. Isso. Maravilha. Bom, hoje em dia as pessoas têm na internet milhões de pessoas e ofertas, como a gente já comentou antes, rapidinho. Então tem shakes, tem 1000 coisas. E aí, como que as pessoas devem se comportar no momento que ela fica tentada a ter aquele emagrecimento rápido? Porque às vezes tem uma festa, tem um evento, aí eu preciso emagrecer. E começa a fazer loucura, começa a fazer coisas que aparentemente até são legais, ou alguém fala assim, mas eu fiz e deu certo. Não tem isso também, né? Tem sim. Mas a nutrição é muito individual, é muito específica, não é, Ana? É sim, Márcia. O que acontece? Quando as pessoas fazem dietas radicais, enfim, faz um hábito mais drástico ali de repente, acaba que essa redução de peso ela não é sustentada. Então, depois o peso volta e, inclusive, há um problema relacionado ao metabolismo. Quando a gente deixa de comer o que a gente precisa, ao invés de emagrecer perdendo gordura corporal, acaba sacrificando a massa muscular. Então, aquela pessoa que ela faz uma dieta mais radical, fica horas sem comer, ela vai emagrecer. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no emagrecimento que é um emagrecimento definitivo, se eu faço uma dieta radical, eu acabo modificando todo o meu metabolismo. E quando a gente pensa, por exemplo, vou ficar sem comer, nesse momento, infelizmente, a gente não queima nada de gordura. A gordura continua lá. E eu falo que a gente entra num processo assim, de carência nutricional, então a pessoa vai ter outros problemas relacionados ao emagrecimento. Além de não manter um peso saudável depois, esse peso vai voltar e ainda volta a pessoa com carências nutricionais. Aí reduz rendimento no trabalho, nos estudos, concentração. Então traz prejuízos quando a gente realmente vai para as condutas mais radicais. Uhum. E o jejum intermitente, Ana? Só para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Tinha muita coisa para perguntar, mas... Ele é bastante polêmico. Muitas pessoas fazem. Emagrece porque a pessoa sobe na balança e vê que o peso reduziu. Mas quando a gente fica sem se alimentar, a gente acaba sacrificando a massa muscular, nosso tecido muscular, que é tão difícil de ganhar. A gente acaba perdendo massa muscular e não mobiliza o que a gente mais quer, que é gordura corporal. E aí acaba a taxa metabólica, que é a queima calórica, acaba reduzindo. Então, quando as pessoas fazem jejum, elas emagrecem. Quando voltam para a alimentação habitual, o metabolismo já está tão alterado que eu falo só de ela ver um pão de queijo na vitrine já começou a engordar. É aquela pessoa que fala assim, nossa, tudo que eu como engorda mais. Engorda, porque alterou o metabolismo. Tem como regularizar de novo, mas o ideal é que não faça dessa forma, não faça jejum. Tá, mas aí tem gente que tem eu, por exemplo, faço muito jejum espiritual, que também aproveita para tudo, né? É um hábito da minha vida, eu já acostumei, eu gosto de fazer e tal. Mas eu realmente preciso de um acompanhamento, porque você precisa saber quantas vezes na semana você pode fazer, enfim, não ficar fazendo as coisas aleatoriamente, né? Que é o que é mais importante para que você tenha resultados bons e não fique com um déficit depois, mais para frente, né? Isso. Todo jejum, se for ser realizado, precisa ter acompanhamento nutricional, para não colocar o paciente em risco. Verdade, com certeza. Bora pra cozinha, então? Vamos lá. Eita, maravilha, gente. Olha só, estão batendo papo. Por favor, Ana, tome o seu lugar. Seu outro lugar, né? A gente pediu para a Ana também, não só nos dar dicas, nos ensinar, mas para a prática também. E ela vai ensinar 2 receitinhas que são paixões nossas, né? No lanche, a empadinha e o cajuzinho também que você vai ensinar, que é um docinho delicioso. Sim, essas receitas, quais são os principais motivos que a gente escolheu para falar? Todo o processo de emagrecimento, a gente tem que trazer nutriente. Então, a gente precisa de matéria-prima para fazer queima de gordura. E aí, quando a gente fala dos doces tradicionais, geralmente eles vêm... Colar agarrou no...
microfone. Eles vêm acompanhados, por exemplo, de leite condensado, que é uma mistura, por mais que seja saborosa, é uma mistura que leva ao ganho de peso. E aqui nós vamos fazer um cajuzinho que realmente ele não tem adição de açúcar, você pode fazer em casa sem adição de açúcar, inclusive pessoas que fazem controle de glicose pode consumir, que é muito saboroso e ao mesmo tempo fácil de fazer. E a outra receita que é a empadinha fit, qual que é a vantagem dela? Ela vai ter um valor calórico menor do que as empadinhas tradicionais e o tipo de gordura, o tipo de composição que nós vamos colocar que realmente é saudável, então não interfere no colesterol de ninguém. E a gente consegue, assim, ter uma alimentação gostosa, comida de verdade, sempre mão do prazer e ter resultado, que é o que a gente mais quer. Ótimo. Vamos lá? Você quer pôr isso aqui ou não precisa? Sim, obrigada. Vamos então aprender, olha só. Hoje em dia, né, gente, realmente a gente tem muito mais opção, até porque a internet também tem essas coisas ruins, mas também tem muita coisa boa. Se você pesquisar, se você estudar, você vai achar receitas boas, mas é muito importante que você tenha um acompanhamento, sim, de um nutricionista, de uma equipe, se for possível, claro, principalmente no princípio, principalmente para quem quer uma redução maior, mais drástica, né? Sim. Tem pessoas que precisam perder muito peso, às vezes 30 quilos, 40 quilos, e a gente lembrar desse processo, que é a longo prazo, todo dia fazendo algo, e eu falo que tudo conta, qualquer redução de calorias que a gente faz no nosso dia a dia, a gente consegue resultado. Sim. Então, essa receita é bem simples. A gente vai misturar aqui 1 xícara de farinha de aveia, pode ser feito com farinha de trigo tradicional, mas pode ser com a farinha de aveia. Nós vamos colocar nessa receita 2 ovos inteiros, então não precisa de fazer clara em neve. Eu acho que a gente não vai ter tempo das duas receitas. O cajuzinho você só explica Tá joia. pra gente, já que tem ali pronto Já tem também. ele pronto. Porque o programa tá acabando, gente, quase, voou. 2 ovos inteiros. Isso. Aqui. Cebola. Isso, uma cebola inteira ralada ou picada, da forma que preferir. E aqui a gente vai começar a misturar esses ingredientes. Enquanto você mistura, eu já vou deixar o pessoal anotar a receita. Tá bom? joia. Receita na tela, pessoal, vamos lá. Muito bem, vocês viram que a receita é fácil, né, gente? Olha aí, muito fácil. A Ana já colocou aqui um pouquinho de sal. Foi uma colherzinha pequena, aquela colherzinha pequena de café de sal. E aqui agora nós vamos colocar no finalzinho, que é o fermento em pó. Tá. Gente, é algo muito rápido de fazer. Pode congelar se quiser. Eu falo que quem congela tem, então pode ter lanche saudável em casa todo dia. Congelar depois que pronto? Isso, Ou assa. antes? Ah, assa, é ótimo, e depois congela. Ótimo para as crianças levarem para a escola, Sim, é um ótimo lanche. para os adultos, para todo mundo. Aqui a gente vai usar Quem a não forminha... gosta de uma empada, gente? É verdade. A forminha de silicone é só uma opção por praticidade, porque não vai precisar de untar. Mas em casa, né, o que as pessoas tiverem mais fácil ali para poder fazer, essa receita ela rende de 4 a 5 empadinhas, geralmente 4. Tá. Vamos ver se a gente consegue aqui uma 5ª empadinha. E você vai rechear? Nós vamos rechear, nós vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de azeitona. Maravilha. E a pessoa pode pôr o que quiser ali, contanto que seja saudável, né? Isso. Aqui é E só quanto tempo de forno, Ana? 20 minutos de forno. 20 pré-aquecido, 180 graus? Sempre pré-aquecido para poder otimizar o tempo, a gente conseguir um resultado melhor. Toda vez que a gente coloca o fermento numa massa, é ideal que o forno já esteja pré-aquecido,
porque senão ele começa a agir numa temperatura que ainda não está adequada. Agora você vai colocar para tampar, né? Para tampar, tá. isso. Beleza. Então, aí agora, gente, ó, eu vou chamar a Ana pra gente ali pra mesa. Já tem um prato maravilhoso ali que o Matheus fez. O Matheus volta pra cá, pra cozinha, quando a gente estiver lá. Podia ter sentado também a Gabriela ali, né? Ela tava fugindo, pra gente comer junto. Despedir, porque o Matheus tá indo embora por enquanto. Despedir dele. Mas, Ana, tá ótimo, já aprendemos, já tem pronta lá. Já pode colocar aqui de uma vez, já pode vir, Ana, por favor. A gente vai colocar aqui de uma vez, ó. O cajuzinho e a empadinha, que a gente não vai conseguir ter tempo de levantar. Vem, Ana, pode ir pra mesa, por favor. Isso. Que aqui, gente, é assim, ó. Isto. Só um por enquanto. Dani, obrigada. Aqui, ó. Mateu. Tá cheiroso. Que ele colocou a massa, o molho, o guanciale e o molho. E o outro, a pasta e o tomatinho. Maravilha. Antes de provar, nós vamos orar. Você aproveite, coloque sua vida diante de Deus e ore comigo. Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom, maravilhoso, fiel. Nós te agradecemos porque tudo que temos e somos vem de Ti. Muito obrigada pela vida do Matheus, da Ana, da Gabriela, que estão no programa comigo hoje. Que a Tua bênção esteja sobre eles, sobre os seus sonhos, seus projetos, seus planos, que em tudo eles sejam bem-sucedidos. Que o Senhor possa abençoar o trabalho que cada um executa, Deus, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa abençoá-los e que eles sejam sempre felizes em tudo que fizerem. Muito obrigada por este alimento. Nós te pedimos a Tua provisão para aqueles que estão precisando de emprego, de portas abertas, que estão precisando de algo que só o Senhor pode fazer, Pai. Faça esses milagres na vida de cada um que está assistindo a gente, de restauração, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem para cada um de nós, porque viver uma vida contigo não tem nada melhor. Não é religião, é um relacionamento íntimo contigo, que nos faz acordar todos os dias felizes, com a expectativa de que o Senhor tem algo novo para nós. E nos momentos difíceis, o Teu consolo, a Tua fortaleza, Deus, a Tua sabedoria, a Tua direção, nos levam a um lugar mais alto. Muito obrigada mesmo de todo o coração. Eu te peço agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém. O quê? Ah, tá. Ana, antes do Matheus dar os recados ali, que ele não é um chefe que vai te mandar ir lá no restaurante dele, né? Pelo menos não por enquanto, quem sabe. Porque os chefes sempre vão convidar, né? Você vai dar o recado que você quiser. Mas antes, Ana, só explica como é que você fez o cajuzinho. E eu vou comendo, né, gente? Porque alguém tem que fazer o sacrifício. Então, o cajuzinho é muito simples o preparo. Aí a gente vai pegar uma banana, de preferência a banana caturra, que é uma banana já adocicada, a massa com um garfo e aí vai acrescentar meia colher de sopa ou de chocolate 50%, peço para evitar só o achocolatado, mas pode ser chocolate 50%. Para quem não pode ou não quer consumir açúcar, pode utilizar o cacau em pó. Mistura bem e adiciona 7 colheres de sopa de amendoim moído. Mistura bem, vai dar já aquela liga para fazer as bolinhas e depois passa esse mesmo docinho no amendoim já triturado. Fica muito gostoso. É aquele doce para o dia a dia. É um doce que, além de não comprometer a redução de peso, ele muitas vezes sacia aquela vontade de um docinho depois do almoço ou às vezes à noite. E aí fica essa opção. Essa receita do cajuzinho eu ensino no canal do YouTube. No Saúde do Prato, a empadinha fit também ensina a fazer lá e outras receitas também. A ideia realmente para um peso saudável é que a gente consuma coisas gostosas, mas que façam parte da nossa rotina. Aí a gente consegue manter um peso saudável sempre. Delícia! Gente, aqui a massa tá maravilhosa, super equilibrada. Agora prova. Com o prazer. A massa tá mais al dente, como o Matheus falou. Esse molho tá maravilhoso. Matheus, parabéns, viu? Você ganhou alguns pontos comigo. Que bom. Agora você vai dar seu recado, por favor, querido. Isso. Então, tá aqui embaixo meu Instagram. Se você quer me seguir, como Márcia falou, eu não faço chefe de trabalho, sou empresário, tenho uma empresa de marketing. Então,
Isso. Se quiser contratar seu trabalho de marketing também, pode contratar, viu, gente? Ele é bom, viu? Pode contratar. No mundo inteiro, porque não precisa ser só aqui, nem só na Itália, nem só no São Francisco. Pode ser no mundo todo. É verdade. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigado a você. Foi bom demais. Vem aqui, fica aqui pertinho de nós pra gente acabar o programa. Quer dizer, a gente vai provar agora o cajuzinho. Tô provando tudo misturado. Uma delícia fazer. Muito obrigado. Tá vendo? Já fiquei de olho na receita. Tá, A nutricionista falou que vai fazer, então. Certamente. Obrigado. A empadinha tá deliciosa também, gente. Prova, Matheus. Vê se você gosta. Enquanto você prova aí, eu provo o cajuzinho. Ah, tem azeitona. Ah, Ele não gosta de azeitona. não gosto muito, mas vou experimentar. Lembrei agora. Se não gosta de azeitona, bom sujeito, não é? Mudaremos o recheio. Coitado. Isso. Muito obrigada, Ana. Obrigado a você. Muito obrigada. Parabéns, foi ótimo. O cajuzinho tá uma delícia. Prova o cajuzinho. Banana com amendoim, você pode. É, não é um doce assim, açucarado. Ele não gosta de muito doce, né? Não é gostoso? Muito bom. Que bom. Muito gostoso. Delícia. Quem não gosta muito de base de banana, eu já fiz um com tâmara também. É só bater a tâmara com amendoim, é maravilhoso também. Bom demais, delícia. Sigam a Ana, sigam o Matheus, sigam a mim, principalmente sigam o mestre dos mestres. Siga Jesus. Beijo, a gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nosso Deus quiser. Tchau. Arrivederci!